Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Peço perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, hoje celebramos uma grande festa, a festa da cadeira de São Pedro, apóstolo. Celebramos isso, a entrega que tu dás, Senhor, nas mãos de Pedro, de governar a Igreja. E por isso rezamos por todos aqueles que são os sucessores de Pedro. E já são tantos os papas. Mais de 280 papas. Já passaram na história da vida da Igreja. E hoje rezamos de modo particular pelo nosso atual, o grande Papa Francisco. Pois bem, cada Papa é único. E é sempre aquele Papa que Deus quer dar à sua Igreja e que, por ação do Espírito, é escolhido diante do Colégio dos Cardeais. E, Senhor, agora o Papa tem passado este momento mais duro, maior sofrimento, união à tua paixão, também pelas dores, pela doença. Por isso, hoje ainda mais, de modo particular, rezamos-te pelo Papa. E ao rezar este dia, há sempre dois momentos que me marcam muito. Em primeiro lugar, neste dia, rezar muito pelo Santo Padre e recordar aquela música, se calhar conhecida por nós, que se cantava assim e se tocava assim no que era o início do ministério do Papa Francisco, quando ele entra pela primeira vez para ser a missa, a primeira missa que ele celebra, a missa do início do ministério petrino, em que ele, ao som de todo o que é o coro do Vaticano, entra com esta música de Palestrina, Tu és Petrus, que vem do latim e que significa isso mesmo, reconhecer que tu és Pedro e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É reconhecer aquilo que tu dizias hoje no Evangelho e que nos propunhas e que deixo com música de fundo, esta versão tocada no dia em que o Papa realmente entrou pela primeira vez para celebrar a missa como Papa, a missa do início do ministério petrino. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Escutamos isso mesmo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre Pedro, que hoje tem o nome de Francisco, é edificada a Igreja. E a minha unidade ao Papa e a minha unidade à Igreja faz-me estar unido a Jesus. E por isso rezar muito pelo Santo Padre, para que seja sempre o elo de unidade na Igreja, sobre a qual é edificada a Igreja de Cristo. E por isso este Evangelho escutávamos há poucos dias, há 2 dias, mas a versão de Marcos. Hoje escutamos esta versão de Mateus, e que nasce destas perguntas: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Quem dizes tu depois? Porque é fácil os apóstolos responderem. Mas e eu? Quem diz realmente que é Jesus para mim? Pedro responde desta forma magnífica: tu és, Senhor, aquele que eu quero caminhar. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, aquele com quem quero fazer o caminho. Senhor, tu és o Messias. É uma confissão de fé, é de Pedro. É claro que depois Pedro, na versão de Marcos, afasta-se dessa confissão. Hoje mantém-se essa confissão e Pedro recebe então este mandato de ligar e desligar, este mandato de edificar a Igreja. Por isso rezemos em primeiro lugar pelo Santo Padre, e rezava-te muito, Senhor, pelo Santo Padre. Segundo esta passagem, recorda-me sempre então de eu também responder: Senhor, e tu, verdadeiramente, para mim, Senhor, quem tu és? Sem rodeios, sem aparentes discursos bonitos, poéticos, mas pouco reais.
Senhor, quero-te responder. E a propósito disso, queria responder-te com as palavras de uma santa, Santa Teresa de Calcutá, que teve a graça de, no quarto do hospital, tal e qual como está o Papa, de te rezar, Senhor, esta passagem e poder responder o que os outros dizem e depois o que ela própria diz. E por isso hoje deixo para a nossa oração, não com as minhas palavras, não com a minha voz, com as palavras da Madre Teresa e com a voz de uma outra pessoa, esta oração que a Madre Teresa nos deixou e que depois também partilharei na aplicação, depois para poder cada um que quiser também rezar. Mas Senhor, rezava-te com estas palavras e resto com estas palavras da Madre Teresa. Tu és Deus. Tu és Deus de Deus. Tu és gerado, não criado. Tu és consubstancial ao Pai. Tu és o Filho de Deus vivo. Tu és a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tu és um com o Pai. Tu estás no Pai desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por ti e pelo Pai. Tu és o Filho amado, em quem o Pai se agrada. Tu és o Filho de Maria, concebido pelo Espírito Santo no seio de Maria. Tu nasceste em Belém. Tu foste envolto em faixas por Maria e reclinado numa manjedoura cheia de palha. Tu foste aquecido pelo alento do burrinho que carregou tua mãe contigo quando te levava no seu seio. Tu és o filho de José, carpinteiro, como é conhecido pelo povo de Nazaré. Tu és um homem comum, sem muitos conhecimentos, segundo os sábios de Israel. Quem é Jesus para mim? Jesus é a palavra feita carne. Jesus é o pão da vida. Jesus é a vítima oferecida por nossos pecados na cruz. Jesus é o sacrifício oferecido na Santa Missa pelos pecados do mundo e dos meus. Jesus é a palavra para ser falada. Jesus é a verdade para ser dita. Jesus é o caminho para ser andado. Jesus é a luz para ser acesa. Jesus é a vida para ser vivida. Jesus é o amor para ser amado. Jesus é a alegria para ser partilhada. Jesus é o sacrifício para ser oferecido. Jesus é a paz para ser dada. Jesus é o pão da vida para ser comido. Jesus é o faminto para ser alimentado. Jesus é o sedento para ser saciado. Jesus é o nu para ser vestido. Jesus é o desabrigado para ser acolhido. Jesus é o doente para ser curado. Jesus é o solitário para ser amado. Jesus é o indesejado para ser desejado. Jesus é o leproso para lavar as suas feridas. Jesus é o mendigo para lhe dar um sorriso. Jesus é o bêbado para escutá-lo. Jesus é o deficiente para protegê-lo. Jesus é o pequenino para abraçá-lo. Jesus é o cego para guiá-lo. Jesus é o mudo para falar por ele. Jesus é o aleijado para caminhar com ele. Jesus é o drogado para ser seu amigo. Jesus é a prostituta para tirá-la do perigo e ser seu amigo. Jesus é o prisioneiro para ser visitado. Jesus é o velho para ser servido. Para mim, Jesus é meu Deus, Jesus é meu esposo, Jesus é minha vida, Jesus é o meu único amor, Jesus é o meu tudo em tudo, Jesus é meu tudo.
Amo Jesus com todo o meu coração, com todo o meu ser. Dei-lhe tudo, até aos meus pecados. E ele esposou-me com ternura e amor. Agora e para sempre, sou a esposa do meu esposo crucificado. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.